celebramos hoje, de maneira histórica e tradicional, a ressurreição de Jesus. Mas quero convidar você para que nós possamos olhar para o Cristo antes de sua morte. Vamos retomar então aquela ideia da busca da felicidade, segundo o padrão, segundo aquilo que Jesus nos ensina. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5. E a partir do versículo 3 e 4, lendo os textos iniciais. Quando, vendo as multidões, Jesus subiu a um monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Na semana passada nós estivemos falando a respeito da perspectiva da felicidade, do ponto de vista de Jesus, daqueles que são pobres em espírito, ou pobres de espírito. Falamos daqueles que, ao entenderem o significado do que é realmente ser pobre em espírito, que não tem nada a ver com a questão monetária, financeira, mas com uma atitude de humildade, de reconhecimento de que não é ninguém, e que dependemos extremamente de Deus na nossa vida, e que precisamos ouvir ao Senhor e obedecer ao Senhor. Aí herdaremos os céus, o reino dos céus. Ao entendermos isso, damos o primeiro passo para esta busca da felicidade, porque o primeiro momento em que Jesus passa essa mensagem para a multidão, mas especificamente aos seus discípulos que se aproximaram dele, e ele continua dizendo e vem a nos ensinar que nós podemos ser felizes. E ele diz o seguinte: bem-aventurados ou felizes são aqueles que choram, pois serão consolados. Nós aprendemos que as bem-aventuranças, elas resumem qualidades que Deus conclama aos seus filhos, aos seus discípulos, para que possam colocar em prática na sua vida, na comunidade e no mundo. E hoje nós vamos estar olhando para essa segunda bem-aventurança, que ela é um tanto quanto estranha. Como que podemos ter felicidade se choramos? Vai na contramão da sociedade, porque essa tristeza, segundo Deus, ela vai em direção contrária ao que o mundo diz. O que o mundo nos diz? Que você não deve chorar. Acima de tudo, você deve lutar com todas as suas forças para alcançar a sua felicidade, porque o mundo acredita que a felicidade é do que está no externo, na circunstância. E nós aprendemos, segundo Jesus, que a felicidade vem de dentro para fora. Mas o mundo nos ensina que nós não podemos chorar, porque chorar é coisa para fracos, para aqueles que não têm vontade de lutar, para aqueles que só sabem reclamar e murmurar. E a gente aprende isso desde criança. O que o pai diz para o menino quando ele está chorando? Não chore, isso não é coisa de homem. Olha o ridículo que nós chegamos na nossa sociedade, quando nós muitas vezes, como meninos, os meninos ali estão chorando e os pais vão impondo, dizendo: você não pode chorar porque você é homem. E aí nós temos uma mensagem que foi colocada na nossa sociedade, dizendo que o homem que é homem não chora, porque quem chora é fraco. E, em outras palavras, quem chora é um marica, segundo a sociedade. E quando Jesus então, ele olha para o seu povo e para os discípulos e diz: felizes são aqueles que choram. Ele vai de encontro a todo tipo de ensinamento que a sociedade proclama para os homens. Dr. Martin Lloyd-Jones, em um dos seus livros, fazendo exatamente uma menção sobre o Sermão da Montanha, ele diz: aquilo que o mundo mais procura evitar é a necessidade de chorar. Toda a sua organização, toda a estrutura do sistema do mundo estriba-se sobre a suposição que chorar é algo que deve ser evitado. Chorar é algo que deve ser evitado.
E como que podemos então encontrar a felicidade se a sociedade diz que quem chora não é feliz? Mas quando nós olhamos para as Escrituras e encontramos as palavras do Mestre, Jesus dizendo: felizes, afortunado você será se você chorar, porque você será consolado. A palavra usada por Jesus descreve uma tristeza profunda, que não pode esconder, que não pode ser escondida. É uma intensa dor, como um lamento diante da morte de uma pessoa muito querida, muito próxima. Alguns comentaristas gostam de dizer que existem 3 formas de se entender a expressão usada por Jesus para a ideia do choro. Feliz é o homem que suportou a tristeza mais amarga que pode trazer a vida. O homem se torna feliz porque ele conseguiu suportar aquele momento de dor. E todas as vezes que nós passamos por um momento de dor, um momento difícil na nossa vida, existe pelo menos 2 coisas que nós podemos aprender. A primeira delas que nós podemos aprender com a dor é o quanto que Deus nos ama e o quanto que Ele quer cuidar de cada um de nós. O amor divino para as nossas vidas. Como disse hoje de manhã, na expressão que o próprio Senhor Jesus diz: eu conheço as suas aflições. Ele conhece as nossas dores. Por isso que quando passamos por um momento de dor, podemos experimentar o cuidado e o amor divino na nossa vida. Mas uma segunda característica de que quando nós passamos por um momento de dor, nós também podemos experimentar um pouco do amor, um pouco da compaixão humana, de pessoas que estão ao nosso redor e que podem nos ajudar a enfrentar, a suportar esta dor. Nós aprendemos aqui na nossa igreja que a tribulação, os momentos difíceis, o sofrimento, não é algo que vai deixar o cristão, não é algo que o cristão vai ficar isento, mas é algo que, ao experimentarmos o sofrimento, a dor, teremos a certeza que Deus vai caminhar conosco através de Jesus, através do seu Santo Espírito, e que muitos irmãos vão caminhar conosco para nos ajudar a atravessar aquele momento de dor. Então a gente aprende que podemos ser felizes quando suportamos uma tristeza amarga que nós podemos enfrentar na vida, porque temos Deus ao nosso lado e porque também temos pessoas que vão caminhar conosco. Mas um segundo entendimento a respeito do chorar, da palavra chorar usada ali, pantiholtis, é que as pessoas seriam bem-aventurados os que sentem desesperadamente e estão desesperadamente entristecidos por toda a dor e sofrimento que há no mundo. A ideia de que Jesus passa naquela palavra dizendo: olha, vocês serão felizes quando choram. Quando você está chorando, olhando tudo o que está acontecendo ao seu redor, e aquilo provoca uma tristeza tão grande no seu coração. Infelizmente, meus queridos irmãos, queridos ouvintes, nós estamos vivendo num tempo de um individualismo tão grande, tão desenfreado na vida das pessoas, que nós estamos perdendo a sensibilidade pela dor do outro. Quando nós olhamos o que aconteceu nesta semana que se passou ali na Bélgica, a atitude terrorista e também uma atitude desenfreada de um ódio mortal que existe entre grupos que lutam em nome de uma religião, e eles acabam tirando vidas de pessoas inocentes. E nós simplesmente ouvimos aquelas notícias, olhamos para aqueles noticiários, e nós muitas vezes até damos graças a Deus, porque não acontece aqui no Brasil, e nós temos essa proteção de que essas coisas não acontecem conosco. Estamos ficando insensíveis ao sofrimento das pessoas que estão ao nosso redor, mesmo que estejam em outro país, em outro lugar. Estamos ficando insensíveis ao sofrimento de pessoas que vivem aqui na nossa comunidade. Pessoas que muitas vezes passamos por elas nas ruas e vemos essas pessoas jogadas, totalmente embriagadas, totalmente fora de controle.
pessoas que muitas vezes estão ali jogadas nas drogas, e estão correndo atrás deste vício, e isso não tem mais causado tristeza no nosso coração, não tem mais causado tristeza na nossa alma, porque nós já estamos nos acostumando com isso. Está se tornando normal. O caos se torna normal. E quando Jesus nos chama a atenção para essa segunda qualidade da vida cristã, essa segunda característica de uma bem-aventurança que Ele nos ensina, falando que nós devemos desenvolver uma tristeza por conta de todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, da dor e sofrimento que nos cerca. E uma terceira ideia a respeito do choro que nós encontramos nas Escrituras é que é bem-aventurado o homem que está desesperadamente triste por seu próprio pecado e indignidade. E aí nós temos o texto de 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Então, quando Jesus diz que felizes, usando aquela palavra como já ensinei para vocês, macários, que feliz é, afortunado é, aqueles que choram, aqueles que têm uma tristeza profunda no seu coração, de não se conformarem com o sofrimento e a dor que está acontecendo ao seu redor, aqueles que têm uma tristeza profunda no seu coração, de derramarem lágrimas por causa do seu pecado, por causa de que muitas vezes tem desagradado a Deus, estas pessoas seriam consoladas. Isso me faz lembrar o choro de Pedro diante das palavras de Jesus. Nós sabemos exatamente quando Pedro disse para Jesus que enfrentaria a morte se necessário fosse. E Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar. E no momento em que Jesus foi preso e ele foi levado então para um lugar para ser julgado, Pedro esteve no meio das pessoas, e algumas pessoas disseram: você estava com ele. Ele disse: não conheço aquele homem, não me envolvi com ele, não estou com ele. E por 3 vezes Pedro negou ao Senhor Jesus, negou que conhecia Jesus, negou que sabia quem era Jesus, negou que era discípulo de Jesus. E a palavra de Deus nos diz que quando Pedro então, pela 3ª vez, negou o Senhor Jesus, Mateus 26 nos diz: e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E o texto de Mateus nos diz que ele saiu dali e chorou amargamente. Pedro foi aquele homem então que, reconhecendo a sua miserabilidade, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo a sua insignificância, a sua ignorância, reconhecendo que havia negado ao Filho de Deus, aquela dor foi tão forte no seu coração que ele chorou, e ele chorou amargamente. É nesse sentido, é nessa ideia que Jesus então coloca esta bem-aventurança, dizendo que as pessoas seriam felizes quando essa tristeza por causa de um pecado, ou por causa de todo o sofrimento e dor que está ao seu redor, aquilo lhe acompanha, aquilo lhe incomoda, e essas pessoas seriam consoladas. Me faz lembrar também que essa tristeza, segundo Deus, me lembra o choro daquela mulher na casa de Simão, o fariseu, conforme nós encontramos em Lucas, no capítulo 7, no versículo 38. E o texto nos diz que aquela mulher se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. A primeira atitude daquela mulher foi de chorar. E o seu choro foi tão intenso que as suas lágrimas regaram os pés de Jesus.
E ao mesmo tempo que as lágrimas regaram os pés de Jesus, ela usou os seus cabelos, conforme os textos que nós encontramos, para poder enxugar os pés de Jesus. Depois ela beijou e ungiu os pés de Jesus com um perfume. E houve uma reclamação. Alguém disse: se o Senhor conhecesse quem é essa mulher. Ah, Jesus, se você soubesse da história dessa mulher. Essa mulher é uma prostituta que vive por aí, que vive nas esquinas, de um lado para o outro, que passa na mão de vários homens. E Jesus então olha para aquele homem que retrucou as palavras, que falou estas palavras, e diz o seguinte: olha, desde quando eu cheguei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés, e ela lavou os meus pés com as lágrimas dela. Desde que eu cheguei na sua casa, você não me preparou para o jantar. E ela não só lavou os meus pés com as suas lágrimas, como enxugou com os seus cabelos e ainda ungiu os meus pés com um perfume. E nós temos que entender, irmãos, muitas vezes a gente não entende o porquê dessa situação, não é verdade? Porque nós estamos acostumados ao quê? Às nossas cadeiras. Normalmente quando você é convidado para jantar na casa de uma pessoa, tem uma mesa e tem cadeiras, e você senta à cadeira. Mas naquela época, na época de Jesus, não existiam mesas como nós temos. Era apenas um tablado a meia altura, e as pessoas elas ficavam que inclinadas àquele tablado, para poder pegar então o alimento e participar. E muitas vezes os pés das pessoas ficavam próximas das outras pessoas. Por isso o ritual de lavar os pés, de enxugar, para que não pudesse trazer nenhum tipo de transtorno. Eu estou ali na beira da mesa inclinado, tem um pé de alguém aqui inclinado, sujo. E aquela mulher então lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugou com os seus cabelos e ainda colocou um perfume. E aquela pessoa estava preocupada com a reputação daquela mulher, e não prestou atenção na atitude de humildade daquela mulher, de reconhecimento, de lágrimas que reconheciam que era uma mulher pecadora e que precisava desesperadamente do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Esta é a tristeza segundo Deus. Se nós temos que derramar lágrimas segundo o que o Senhor Jesus nos ensina e segundo o que a própria Escritura nos ensina, dessa tristeza segundo Deus, deve ser uma lágrima que produza arrependimento nos nossos corações, e não apenas remorso. Porque o texto foi claro em dizer: Pedro saiu e chorou amargamente. Depois a história nos mostra que Pedro volta e Jesus Cristo restaura a vida de Pedro, quando pede a Pedro para que diga se ele o ama por 3 vezes. E ao restaurar a vida de Pedro, então, Pedro se torna um expoente e se torna então o primeiro líder da igreja primitiva em Jerusalém. Judas traiu Jesus, chorou porque havia traído Jesus, mas ele se enforcou, porque o seu choro não foi de arrependimento, foi um choro de remorso. Por isso que a tristeza segundo o mundo produz a morte. Judas não viu mais solução para a sua vida e preferiu tirar a sua própria vida. Quantas pessoas que nós encontramos nos nossos dias que andam tristes, que andam sofrendo, e que muitas vezes estão tristes por causa dos seus pecados, mas elas não entendem o que elas podem fazer e aonde elas podem encontrar o alívio, e onde elas podem encontrar o consolo, conforme assim nós encontramos nas Escrituras Sagradas. E muitas pessoas então, achando que aquele é o momento final da sua vida, tiram as suas próprias vidas. Há pouco tempo rolou um vídeo na internet, no YouTube, nos grupos de WhatsApp, de uma pessoa que tentou se suicidar na Terceira Ponte. Talvez vocês não saibam, queridos irmãos, não é uma estatística que é dita por aí, mas existem índices altíssimos de suicídio que acontecem na Terceira Ponte. E naquele vídeo a pessoa estava sentada à beira ali do muro para poder se jogar até o mar, no vão central da Terceira Ponte. E alguém
talvez na minha interpretação, um anjo de Deus que saiu do ônibus e foi correndo, e por detrás ele agarrou aquela mulher e tirou ela de cima do muro antes que ela se jogasse. Houve um desespero por parte daquela mulher porque ela queria se jogar, mas aquela pessoa segurou. Foi uma atitude um tanto quanto impensada, eu entendo, porque ele poderia não só acidentalmente terminar de empurrar aquela mulher, como também poderia ser puxado por ela no momento que ela estivesse caindo. Mas o fato é que nós estamos vivendo num mundo de pessoas que não encontram respostas para a sua vida, pessoas que não encontram solução para os seus problemas, e aí elas acham que o melhor remédio é o suicídio. Por isso que a tristeza no mundo produz a morte, mas a tristeza, segundo Deus, ela produz um arrependimento para uma mudança de vida. E Jesus foi enfático em dizer: vocês serão felizes se chorarem, arrependidos, e se converterem dos seus pecados. Como podemos aumentar então, se entendemos que essa tristeza, segundo Deus, é uma tristeza que vai produzir vida? Como que podemos aumentar, segundo Deus, esta tristeza em nossas vidas? Primeira característica que a gente vai desenvolver é que nós precisamos nos chegar até o Senhor. O texto de Tiago, capítulo 4, versículo de 8 a 10, nos diz: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Chegar-se a Deus é só se aproximar de Deus e deixar que Ele tire um raio-x espiritual da sua vida, do seu coração, e você sentirá a sua alma então comovida e as suas emoções sensibilizadas, e aí você vai sentir o verdadeiro significado do que é chorar por um pecado, por algo que tem incomodado você, que tem atrapalhado a sua comunhão com o Senhor, que tem atrapalhado o seu relacionamento com Ele. É a presença de Deus que leva o pecador a chorar. É a enormidade dos pecados que existem nas nossas vidas, que vão derrubar as nossas desculpas mesquinhas. Nós temos que entender, meus queridos irmãos, queridos amigos, vocês que estão nessa noite aqui, nós temos que entender e assumir que todos somos pecadores. Mas parece que vivemos num tempo, num mundo em que tudo é relativo, e agora aquilo que a Bíblia coloca como pecado, nós estamos relativizando para poder tentar justificar as nossas ações, e com isso não estamos assumindo os nossos pecados, os nossos erros. A primeira coisa que precisamos desenvolver para podermos chorar essas lágrimas de tristeza, de dor profunda por causa dos nossos pecados, é que nós temos que reconhecer que somos pecadores e temos que nos chegar à presença do Senhor. É gostoso aumentar a nossa intimidade com o Pai Celeste, e muitas vezes vai requerer de nós atitudes de uma confissão penosa da nossa parte. Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 7, não está no texto e também não tem no PowerPoint, mas eu vou ler para vocês. É um texto conhecido por muitos de nós, mas muitas vezes nós lemos esse texto e passamos desapercebidos alguns detalhes. O texto de Isaías 6 nos diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado trono, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória.
Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. O profeta Isaías era um homem chamado para um ministério específico. Foi o profeta que falava aos nobres e aos reis. Existiam profetas que falavam diretamente ao povo e muitas vezes à classe mais baixa do povo. E existiam profetas que eram separados para poderem falar diretamente aos reis. Isaías era um deles. E Isaías estava no templo do Senhor, não chorando uma tristeza por causa dos seus pecados, mas chorando, lamentando a morte do seu grande amigo, o rei Uzias. E naquele momento do choro de Isaías, do derramar das suas lágrimas pela perda de um ente querido, o texto bíblico nos diz que o templo se encheu da presença do Senhor. Ouviu-se vozes que diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra toda está cheia da sua glória. Viu, e naquele momento Isaías viu também figuras celestiais, chamados de serafins, anjos com 6 asas. 2 cobriam seus rostos, 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E quando Isaías se deu conta que estava diante do Todo-Poderoso, ele então começa a chorar, agora não mais lembrando do rei Uzias, mas lembrando da sua condição de homem pecador, de reconhecer que mesmo sendo um profeta, ele era um homem pecador. Ele disse: eu vou morrer aqui, porque estou na presença diante do Todo-Poderoso, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e eu também tenho lábios impuros. Até o momento em que um anjo pega do altar uma tenaz, uma brasa viva, e toca nos lábios de Isaías, dizendo: olha, a tua culpa foi removida, o seu pecado foi perdoado. Somente a pessoa que se aproxima de Deus, que experimenta o Senhor Jesus na sua vida, ela é capaz de chorar e colocar-se então diante do Senhor e reconhecer que é pecador. Mas uma segunda atitude que podemos aumentar essa tristeza segundo Deus, uma tristeza de arrependimento na nossa vida, é o que eu chamo de um autoexame de um coração arrependido. Um coração arrependido é o caminho certo para alguém sentir pesar por causa do pecado. Um escritor chamado Thomas Kempis disse o seguinte: quanto mais cuidadosamente um homem de Deus, uma pessoa ligada ao Senhor, examina a si mesmo, tanto mais triste fica. E o motivo para a sua justa aflição são as nossas faltas e pecados. O motivo para a sua justa aflição são as nossas faltas e pecados. A experiência que verdadeiramente transforma o homem é aquela que no momento da sua vida, quando ele se encontra de frente a frente com o seu pecado e se dá conta de que o pecado pode destruir a sua vida. Quando Pedro esteve diante e foi confrontado pelas palavras de Jesus, que dizia: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele foi confrontado por estas palavras que tinham sido ditas antes, e essas palavras vieram à sua memória. Quando ele foi confrontado por estas palavras, ele se viu ali como um homem pecador, um homem indigno, e ele saiu e chorou amargamente. Meus queridos irmãos, é por isso que a palavra de Deus muitas vezes nos confronta diante dos nossos erros, diante das nossas falhas, diante muitas vezes da nossa irresponsabilidade, diante da nossa falta de compromisso com o Senhor. Ela nos confronta,
E quando nós somos confrontados, estamos de frente com este pecado, aquilo que está atrapalhando o nosso relacionamento com o Senhor, isto deve provocar tristeza no nosso coração. Se o confronto da palavra de Deus não está provocando tristeza no seu coração, meu irmão, minha querida irmã, é porque você está com o coração endurecido para ouvir a voz do Senhor. Você está vivendo uma vida apenas de rituais, uma vida de fantasia, fora da realidade do que a palavra de Deus nos ensina. E Jesus nos disse: vocês serão felizes se chorarem. Se o pecado incomodar a vida de vocês, foi confrontado no seu coração, e você fazer um autoexame e perceber que você é pecador e precisa do Senhor. O cristianismo verdadeiro começa com a consciência do pecado. Feliz é o homem que sente profunda dor por seu pecado. O homem que sente que seu coração lhe rompe ao dar-se conta do que tem feito com sua vida, do que tem feito contra Deus e contra Jesus. O homem que fica atônito ante ao desastre que o pecado está ocasionando na sua vida. Precisamos sair da nossa zona de estática, de estarmos parados, porque o pecado tem nos paralisado e não temos enxergado muitas vezes esse pecado que tem atrapalhado as nossas lágrimas sinceras de arrependimento. Mas uma outra terceira coisa que nós podemos fazer para podermos assim despertar essa tristeza segundo Deus no nosso coração é mais compaixão pelos outros. Buscar sinceramente da parte do Senhor compaixão mais profunda diante dos sofrimentos provocados pelos pecados e pelas atrocidades cometidas pelos homens. Não ficarmos insensíveis, meus queridos irmãos, ao que está acontecendo. Não ficarmos passivos ao que está acontecendo. Há tragédias que estão acontecendo, há coisas que acontecem muitas vezes ao nosso redor. Talvez lá na escola que fica na sua rua, na rua da sua casa, você vê coisas acontecendo e fica ali passivo aquilo. Você vê adultos aliciando crianças menores para o mundo das drogas e você fica passivo com isso aí. Você vê homens agredindo mulheres nas suas próprias casas, no meio da rua, e você fica passivo diante dessa situação. Você vê homens, chefes de família, sendo muitas vezes humilhados, maltratados por pessoas, e você fica passivo a essa situação. Falta de compaixão pelos outros. Precisamos ter o olhar de Jesus na nossa vida em relação ao outro. Eu já tenho dito isso aqui na igreja. Precisamos desenvolver este olhar de compaixão. Jesus chorou diante da cidade de Jerusalém. Lucas 19:41 diz: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Jesus chorou sobre a realidade daquela cidade. Uma cidade endurecida pelo pecado, uma cidade endurecida pela ganância, uma cidade onde a corrupção era algo que acontecia à torta e à direita. Parece até um lugar que nós conhecemos muito bem. Uma cidade onde as pessoas eram enganadas e traídas, onde a política, e principalmente os soldados que eram favoráveis à política, eles maltratavam o povo de Israel. Jesus olha para aquela realidade, para a realidade daquela cidade, e ele chora. E o choro de Jesus é um choro de muita dor e tristeza. E foi com a mesma intensidade que Jesus chorou por aquela cidade que estava perdida, como ovelha sem pastor, que Jesus também chorou pela morte do seu amigo Lázaro. Tamanha a intensidade e a dor no seu coração. O interessante é que na palavra de Deus nós não encontramos nenhum texto que diz que Jesus soltou uma gargalhada, que Jesus estava rindo para todas as pessoas. Mas nós encontramos textos que nos falam que Jesus chorava. Jesus chorou por Jerusalém. Jesus chorou pela morte do seu amigo Lázaro, principalmente pela dor que a família estava passando. E com certeza Jesus chorou lá no Getsêmani, nos momentos que antecediam a sua morte, por causa da dor, de tudo que ele iria sofrer, em meu lugar e em seu lugar. Jesus
Ele derramou as suas lágrimas. Salmo 119, versículo 136 nos diz: rio de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Quem chora pela sociedade hoje? Quem chora pela cidade hoje? A vida e a ação do Espírito Santo de Deus, e nós entendemos que Ele é o que soluciona os problemas, que nos dá direcionamento, deve produzir compaixão nas nossas vidas e também estimular a oração. O Espírito Santo de Deus deve ser a fonte de compaixão para aqueles que sofrem, e pode-se esperar que haja lágrimas onde Ele agir poderosamente. Quando a igreja do Senhor Jesus Cristo estiver chorando pelos que estão lá fora, sofrendo, se perdendo, sem Cristo e sem salvação, eu terei a convicção de que o Espírito Santo de Deus está agindo no nosso meio. Mas enquanto nós mantivermos um olhar altivo, um olhar soberbo, um olhar onde nós nos achamos superiores às pessoas, pelo fato de que nós já somos salvos por Jesus, se nós nos mantivermos assim, meus queridos irmãos, o Espírito Santo não terá lugar para agir em nós, porque o Espírito de Deus não age num coração orgulhoso, o Espírito de Deus não age num coração soberbo. Ele precisa de um coração que chora, um coração que seja quebrantado pela dor do pecado, de reconhecer que é pecador e que necessita da graça de Deus, para que Ele possa agir e nós possamos olhar para os outros com compaixão. E a palavra de Jesus, encerrando, nos diz que o galardão dos que choram, porque eles serão consolados. Eles serão consolados. Eu entendo que muitas vezes o chorar tem a ver com algo que parte das nossas emoções. E muitas vezes as nossas emoções, elas podem até nos enganar, nos trair por causa dos sentimentos que são enganosos. Mas na maioria das vezes, quando nós choramos, é por uma dor terrível que se abate sobre nós. Talvez pela perda de alguém, talvez pela perda da própria esperança, talvez pela perda de um sonho que você estava planejando, que vê que não vai conseguir. Mas eu quero dizer, meu prezado ouvinte, meu querido irmão, que quando nós choramos, as lágrimas de arrependimento, de reconhecimento dos nossos pecados, quando nós choramos por reconhecer a dor que os outros estão passando, a palavra de Deus nos diz que nós seremos consolados. Deus muitas vezes vai falar conosco através das nossas emoções, e muitas vezes o que Satanás tem tentado fazer na nossa vida de mal, Deus vai transformar, vai usar para o bem. Deus usa o sofrimento emocional para nos alertar de algo que está errado no nosso estilo de vida. Não devemos entender que todo o choro, que toda a dor que nós passamos é uma punição de Deus, é um castigo de Deus. Muitas vezes, aquela dor que está sobrevindo sobre as nossas vidas é uma forma que Deus está usando para chamar a nossa atenção para algo que está errado. C.S. Lewis, em um dos seus escritos, ele diz que muitas vezes o sofrimento é o megafone de Deus para falar ao coração do homem. Porque Deus tenta falar de um jeito, tenta falar de outro, tenta mostrar de um jeito, tenta mostrar de outro, e nós muitas vezes nós fechamos os nossos olhos, tapamos os nossos ouvidos porque não queremos ouvir Deus. Mas quando a dor vem, nós ficamos sensíveis, e de repente é nessa dor que Deus está falando para cada um de nós. É errado pensar que as emoções são coisas do coração, porque as emoções, elas não são apenas coisas do coração, mas elas afetam o corpo inteiro, porque fazem parte da nossa vida. O texto nos diz que nós seremos consolados. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam perdoados, e haja assim o consolo do Senhor na nossa vida. Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e 4 nos diz: eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Se eu posso dizer então,
Se eu posso entender assim, as palavras de Jesus, quando diz que bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, traduzindo numa linguagem talvez que a gente possa compreender melhor, eu posso dizer que o verdadeiro significado dessa segunda bem-aventurança é este: feliz é o homem cujo coração sofre pelo sofrimento do mundo e por seu próprio pecado, porque é a partir deste sofrimento que encontrará a paz de Deus. Nós seremos consolados quando nós entendermos que o sofrimento pelo mundo e pelo nosso próprio pecado nos faz chorar diante do Pai. Por isso que a felicidade, segundo Jesus, ela vai contra o que a sociedade nos ensina. Lendo um dos livros de Max Lucado, tem uma história que ele conta em um dos seus livros, falando a respeito de um peixe, um grande peixe, e no momento de pescaria, aquele peixe foi colocado na areia, e o peixe estava se debatendo ali naquela areia, tentando viver. E aí faz a pergunta: aquele peixe estava feliz ali naquela areia? Claro que não. Aí alguém então pensou o seguinte: vamos fazer uma coisa, vamos tentar trazer a felicidade para aquele peixe. Como? Vamos colocar $10.000 do lado daquele peixe, ele vai ficar feliz. E colocaram então $10.000 do lado do peixe, e o peixe continuou se debatendo. As guelras dele já estavam inchando, porque ele não conseguia respirar. $10.000 não trouxe a felicidade para aquele peixe. Por quê? Porque o peixe não era para ficar ali na areia, o peixe era para estar no mar, mas ele estava na areia. Aí o outro então teve uma outra ideia: vamos trazer então aqui, vamos fazer uma grande festa, uma festa rave, quem sabe, e esse peixe vai ficar feliz. E aquela festa com muitas bebidas, com muita droga, muitos alucinógenos e coisas daquele tipo, estavam sendo colocados do lado daquele peixe, e ele não ficou feliz, porque o peixe não era da areia, o peixe era do mar. A única maneira daquele peixe estar feliz, se a gente pode assim dizer, era colocá-lo de volta ao mar. Meu querido ouvinte, meu querido irmão, a única maneira de você encontrar a felicidade é quando você se volta para Deus, para o Deus que é o mar da sua vida. Porque não vai ser o dinheiro, não vai ser a posição social, não vai ser o status que você vai ter no meio da sociedade que vai trazer a felicidade para você. Isso vai produzir insensibilidade ao seu coração, e você nem sequer vai chorar por causa dos seus pecados e da dor que as outras pessoas estão passando. Se você quer ser feliz, se você quer encontrar a felicidade, volte-se para Jesus. Somente nele você vai encontrar a essência da vida e da felicidade. Por isso que a felicidade, segundo Jesus, ela é diferente. Ela vem de dentro para fora, porque ela nasce a partir do momento que eu reconheço que eu preciso de Deus, que eu sou um homem pecador, que eu preciso do perdão de Deus, e que eu me entristeço por causa do sofrimento que as pessoas estão passando por elas estarem longe de Deus. Lembre-se do peixe, estava se debatendo na areia. Quantas pessoas que você conhece que estão buscando a felicidade estão como aquele peixe, se debatendo na areia, tentando encontrar na areia ou nas coisas que estão em torno da areia a felicidade, quando a felicidade do peixe seria quando nós jogássemos ele ao mar. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Feliz é o homem cujo coração sofre pelo sofrimento do mundo e por seu próprio pecado, porque é a partir deste sofrimento que encontrará o gozo, a paz de Deus. Que Deus nos abençoe e que de fato nós estejamos encontrando em Cristo a nossa verdadeira felicidade.